Fala galera, beleza? Então sejam muito bem-vindos. Essa é a minha primeira aula gratuita aí. É uma aula sobre investimento que eu vou trazer aí para vocês. E aí, só antes de eu dar essa aula, eu quero só me apresentar aqui então. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Iron, eu tenho 23 anos, eu sou educador financeiro, já trabalho com finanças e investimentos já desde os meus 18 anos, que eu já faço investimento, que eu já venho estudando sobre educação financeira. Tem um curso de educador também ali, validado pelo MEC, enfim, tem bastante ali conhecimento dentro dessa área. Então, trouxe aqui um aulão para vocês, para falar sobre investimento. E aí, nessa aula, antes de eu te falar aqui sobre investimentos, é uma mentoria que eu estou aqui dando para vocês. Eu queria só trazer aqui o conceito do porquê que a gente hoje tem que investir, né? Por que que é importante a gente hoje investir na bolsa, a gente investir no tesouro, a gente investir ali pensando no nosso futuro. E aí, para poder trazer isso para vocês, o porquê disso, né? Eu trouxe aqui então alguns gráficos. O primeiro gráfico aqui, ó. Ele é um gráfico que ele mostra o censo. Esse gráfico ele é do IBGE, que ele mostra o censo demográfico de 1980. Não sei se alguém sabe como é que funciona o INSS, mas só dando aqui um pequeno resumo, como é que ele funciona. As pessoas hoje trabalham, né? Quem trabalha hoje de CLT, de carteira assinada, trabalha para poder sustentar o pessoal ali que já trabalhou um determinado período ali e hoje vive ali através do INSS. Então a gente trabalha hoje para poder ali pagar a aposentadoria de outras pessoas. E o que é importante a gente olhar esses gráficos aqui, ó. Porque assim, ó, se a gente for olhar aqui o censo de 1980, a gente vê que tem aqui um triângulo nele. Como assim um triângulo? Se a gente for olhar aqui no canto esquerdo, ó, a gente percebe que a quantidade de crianças, de adolescentes e de adultos na faixa ali de 20 até 40 e poucos anos era muito maior do que a quantidade de idosos que tinha. Isso quer dizer o quê? Que tinha muita gente que trabalhava, que conseguia ter recurso para poder pagar o pessoal, para o pessoal conseguir se aposentar, até porque é justo, a pessoa se aposentou ali, trabalhou muitos anos ali, contribuiu já há bastante tempo, né? E agora vive ali enfim, não um privilégio, né? Mas é esse direito. Então, o que que a gente entende? Que antigamente tinha muito mais jovens que trabalhavam para poder conseguir sustentar ali o INSS. Só que o que acontece? Devido a alguns fatores, como aumento da qualidade de vida, enfim, entre outros assuntos, a gente foi percebendo que a quantidade de idosos ela vem aumentando conforme o tempo, e em comparado com a quantidade de jovens hoje que trabalham dentro do mercado. Por exemplo, esse segundo gráfico aqui, ó, ele é o censo demográfico de 2012 a 2022. E qual que é a diferença aqui se a gente for comparar com 1980 para 2022? Que a quantidade de idosos, ela aumentou conforme o tempo passou. Pode ver que, por exemplo, em 80 tinha meio que um triângulo, né? Então, quanto mais novo, maior ali a quantidade de pessoas. Se a gente vai olhar aqui em 2012 a 2022, a gente percebe que o número de idosos, ele aumentou drasticamente, comparado com o número de jovens, que hoje contribuem para o INSS, para essas pessoas conseguirem se aposentar. E o outro gráfico que eu trouxe aqui para vocês, ela é uma previsão do IBGE para 2060. Esse gráfico eu que fiz, o IBGE, ele divulgou ali os números, eu montei aqui o gráfico para entender um pouco, para ficar mais fácil ali a visibilidade. E o que a gente percebe, se a gente for olhar para 2060, que provavelmente é onde a maioria que vai se aposentar, ou próximo disso, pelo menos. Que a gente vê aqui, a quantidade de idosos, ela é muito maior do que a quantidade de jovens que trabalham e sustentam ali o INSS. A gente percebe que aquela, aquela pirâmide que tinha aqui em 80, ó, ela vai começando a se inverter. Então, em 80 tinha muito mais jovens que trabalhavam e sustentavam o INSS e o pessoal ali que se aposentava. Aqui já é o contrário, a gente vê um número muito mais alto de idosos comparado ao número de jovens hoje que trabalham ali e sustentam o INSS. Então, a previsão é que o INSS pode ser que quebre, pode ser que não, pode ser que para poder se aposentar tem que trabalhar mais tempo. Então, eu não sei se é exatamente a faixa de idade, eu acho que é entre 55 e 65 anos, a média ali, acredito eu. Mas não sei se vão aumentar.
referente ao tempo de trabalho. Não sei se vão diminuir o valor, até porque hoje tem um dado que ele é bem interessante, que depois eu posso até, enfim, jogar aqui na descrição, até alguém perguntar pelo comentário que eu posso enviar também. Eu vi isso através do Me Poupe, que hoje, no máximo 20% das pessoas hoje que recebem o INSS conseguem se bancar sem depender da ajuda de um terceiro. Então hoje o salário já não é meio que não é suficiente para conseguir pagar o teu custo de vida. Então não sei se no futuro vai ficar pior, não sei se vai ter que trabalhar mais, eu não sei dizer o que vai acontecer. O que eu posso dizer é que existem outras soluções para vocês não dependerem do INSS ou de uma aposentadoria do Estado. Acho que a gente consegue construir isso por conta própria, através dos investimentos, através das finanças. Vou dar aqui um pequeno exemplo pessoal. Hoje eu sou educador financeiro, eu tenho minhas mentorias e eu tenho uma loja. Eu não trabalho hoje mais com CLT. E, enfim, tenho meu carro, tenho minha moto, ainda estou construindo sim meu patrimônio, ainda estou nessa fase de construção, estou muito longe ainda do meu objetivo, mas não posso deixar de dizer que, graças ao fato de eu poder estar hoje vivendo do que eu gosto de fazer, é graças aos investimentos. Consigo comprar meu carro graças aos investimentos e a minha educação financeira, né? É porque os investimentos, eles meio que ajudam a crescer ali o patrimônio. Então, quero te dizer, não dependem do INSS, não dependem do Estado. Acho que vocês conseguem fazer isso por conta própria. Tem outras soluções hoje no mercado, muita solução boa, que é segura de se investir e é muito mais garantida. Isso olhando para o futuro. Então, beleza. Então, primeiro ponto, eu queria trazer essa importância hoje do porquê a gente hoje tem que investir. É importante a gente fazer hoje uma aplicação mensal e não só fazer uma aplicação, a gente olhar hoje também para a nossa educação financeira, que é a nossa organização, que é a nossa mentalidade, os nossos hábitos. Isso antes de se investir, porque antes de a gente poder começar a investir, a gente tem que primeiro ajustar a base. Mas eu vou focar aqui hoje na parte de investimentos. E antes de eu falar aqui para vocês o que que é um investimento e como que vocês vão fazer hoje uma aplicação, inclusive vai ter uma atividade no final dessa aula, eu tenho que falar aqui o que que não é um investimento. Então, o que que não é hoje um investimento? Financiamento, título de capitalização, consórcio, casa própria, carro particular. E o porquê? Tudo que tira dinheiro hoje do bolso de vocês não é um ativo, não é um investimento. Tudo que vocês fazem hoje, que vocês colocam dinheiro que dá um retorno para vocês, aí sim é um investimento. Então, tudo que tira dinheiro do bolso de vocês é um passivo, não é um investimento. Tudo que coloca dinheiro no bolso de vocês, ele é um ativo, ele é um investimento. Aqui eu tenho um pequeno exemplo que tem no livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um quadrante de fluxo de caixa. Então aqui a gente tem dois lados da moeda. A gente tem a normalidade e a gente tem o que as pessoas ricas fazem. Qual que é a normalidade hoje? O que acontece hoje com a maior parte hoje da população, ainda mais aqui no Brasil. As pessoas têm uma renda que vem geralmente de um salário, elas pagam as despesas, que são os passivos, e elas ficam nesse ciclo mês após mês. Algumas pessoas conseguem guardar dinheiro, só que geralmente não tem ali uma utilidade específica. Esse dinheiro só fica ali guardado, sem algum outro objetivo, como aposentadoria ou realizar algum sonho, porque essas pessoas de fato hoje não têm ali o medo de aplicar, ou enfim, ou pode ter alguma insegurança. Mas o que acontece hoje com a maioria das pessoas é esse lado esquerdo aqui, que é a normalidade. As pessoas têm uma renda, elas pagam os passivos e elas ficam nesse ciclo, nessa corrida de ratos ali, mês após mês. O que que os ricos fazem hoje? O que que eu venho tentando fazer? Eu não sou rico, estou em construção ainda, estou bem longe ainda do meu objetivo, mas eu trabalhei numa empresa de gestão por 3 anos, quase. É, conversei ali com dezenas de empresários todo santo dia. A maioria hoje eles são bem-sucedidos, eles eram bem-sucedidos. E o que que a gente percebe hoje, não só no livro Pai Rico, Pai Pobre, mas a gente percebe hoje conversando com esses empresários, que pessoas ricas, elas têm um hábito diferente. Elas compram ativos que geram renda, que pagam os passivos. Então, eles compram ativos que geram renda, que vão pagando as despesas. As despesas, ela é muito menor do que a quantidade de renda que é gerada por esses ativos. Ah, mas eu estou começando agora, não sou empresário, não tenho, enfim, não tenho tanto recurso, estou iniciando aí na minha fase. O que que eu posso fazer? Primeira fase é a gente ajeitar você ajeitar ali o teu financeiro. É aprender a não gastar mais do que tu ganha, é guardar pelo menos 20% ali do teu salário para começar a comprar esses ativos. Quando eu digo ativo, pode ser, por exemplo, uma loja, como a minha loja, que pode colocar dinheiro
coloca dinheiro no teu bolso, pode ser um fundo imobiliário, pode ser uma ação, pode ser um investimento. O teu conhecimento também é um ativo, porque o teu conhecimento ele coloca dinheiro também no teu bolso, então o teu conhecimento ele também é um ativo. Por exemplo, eu sou educador financeiro, então eu vendo o meu conhecimento, eu vendo o que eu faço hoje para outras pessoas. Então é a mesma coisa para vocês. Eu investi em muito curso mesmo em relação a finanças. Vocês têm que fazer o mesmo. Tira uma parte do salário de vocês, investe em educação, para vocês conseguirem construir esses ativos hoje a longo prazo. Ainda mais quem está iniciando, ainda mais quem também está nessa faixa etária, quem está nessa fase ali, como eu tô também. Não em relação à idade, mas em relação a estágio da vida mesmo. Então, isso que está no lado direito é o que geralmente os ricos fazem hoje. Então, focar em ativos e não em passivos. Passivos tira dinheiro no teu bolso, ativo coloca dinheiro no teu no bolso de vocês. Mas agora então falando sobre investimento. Então assim, ó, separei aqui alguns tópicos. Primeira coisa então são os conceitos básicos de economia. A gente não pode falar de investimento sem entender alguns conceitos antes. Vou explicar para vocês o que que é um investimento, como que ele é formado, para entender que não é do nada, né? Quais são os riscos hoje dos investimentos, renda fixa mais renda variável, qual a diferença entre eles e também o passo a passo, como investir e no final vai ter uma atividade também para vocês executarem na prática. Mas então, primeira coisa são os conceitos básicos de economia. E eu separei aqui três que são os três mais importantes hoje quando o assunto é investimento. Primeira coisa, taxa Selic. Não sei se alguém aqui já ouviu falar em taxa Selic, mas é a taxa de juros hoje da nossa economia, taxa de juros do Brasil. Então, sempre que a gente, por exemplo, faz um empréstimo, a gente usa o cartão de crédito, por mais que tenha os juros não sejam a mesma porcentagem para cada tipo de aplicação, ainda assim ele é definido, ele é sempre reajustado pela Selic. Então, Selic, taxa de juros hoje no Brasil. CDI. CDI ela é uma taxa de empréstimo entre bancos. Então, por exemplo, quando um banco vai emprestar dinheiro para o outro, tem uma taxa de juros, que é chamada de CDI. O CDI geralmente ele acompanha a Selic. Então, por exemplo, se hoje já a Selic está 10% ano, o CDI ele tende também estar 10% ano. Essa taxa de juros, ela geralmente, a Selic, ela é atualizada a cada 45 dias pelo Copom. Então, a cada 45 dias ela tem sempre uma atualização. Mas, então, Selic, taxa de juros do Brasil, CDI, taxa de empréstimo, taxa de juros de empréstimo ali entre os bancos. E aí, por último, tem o IPCA, que é a inflação do Brasil, que é enfim, explicando um pouco ali o que que é uma inflação, o que que é o IPCA. Pensa o seguinte, pensa que hoje é dia 28 de outubro de 2024, vamos supor que eu tenho R$ 1.000 aqui. Daqui a um ano, esses R$ 1.000, eles vão perder poder de compra. Eles não vão valer mais os R$ 1.000 de hoje. Eles vão se desvalorizar. Tudo que a gente hoje compra, pode ser no supermercado, pode ser numa loja, enfim, algumas coisas, tudo tem ali um aumento de preços. As coisas elas tendem ali a subir os preços. Isso é inflação. Então, R$ 1.000 hoje não vão comprar as mesmas coisas daqui a um ano, por exemplo. Então, isso é o IPCA. IPCA é a inflação, é alta nos preços. Então a gente não pode falar de investimento se a gente entender esses conceitos, porque muito, por exemplo, o investimento está atrelado a esses indicadores, como por exemplo, vamos supor que vocês vão colocar dinheiro ali na Nubank, aí vai perceber ali, ó, ele rende 100% do CDI, beleza? Se ele é 100% do CDI e o CDI está 10% ano, então ele vai render 100%, vai render 10% ano. Claro, sem contar fatores como desconto de imposto de renda e tudo mais, ou enfim, ou IOF. Mas é comum vocês verem hoje esses nomes, hoje, essas nomenclaturas em ativos financeiros. Mas agora, o que que é um investimento? Sempre que a gente vai entender o que que é um investimento, vocês vão entender que ele tem ali basicamente três etapas, né? Tem uma pessoa que geralmente precisa de recurso, esse, essa pessoa que precisa de recurso, ela vai até um banco, até uma corretora, para fazer a captação desses recursos, e o investidor empresta dinheiro por essa intermediadora para esse deficitário, ou esse governo, ou essa pessoa que precisa desse recurso. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é o Tesouro Direto, que muita gente conhece. O Tesouro Direto ele é um título que ele é emitido pelo governo. Então, o governo que emite esses títulos para fazer financiamento dentro do país, para poder fazer obra, para poder pagar dívida, enfim. Então, o governo precisa de dinheiro para poder, enfim, fazer esses financiamentos, para poder investir hoje no país. Então, eles vão até o mercado, até uma corretora, até um banco,
O banco vende, emite esses títulos e os investidores colocam dinheiro. Então, os investidores emprestam dinheiro para o governo e depois de um determinado tempo, o governo paga com juros essas pessoas. Isso no Tesouro Direto. Depende muito do título de investimento. Se é tesouro, é governo. Se é SDB, é banco. Ah, é fundo de investimento. Aí geralmente tem um gestor, tem algum terceiro por trás também. Então, assim funciona o investimento. Você empresta dinheiro para uma pessoa e depois de um determinado tempo, essa pessoa te paga esse dinheiro com uma taxa de juros em cima. É assim que funciona hoje o investimento. Então, ele não rende do nada. Por exemplo, quando vocês colocam dinheiro na Nubank, ele está rendendo sozinho. O banco ele tem algumas formas de fazer captação de recurso. Uma dessas formas é o depósito à vista, que é quando vocês colocam, deixam o dinheiro parado na conta. Esse dinheiro que fica parado na conta, ele não fica ali parado na conta. O banco usa esse dinheiro para poder emprestar para outras pessoas ou para fazer alguma outra coisa dentro do banco. Então, esse dinheiro está sempre em movimentação. Então, o que que a Nubank faz, por exemplo? A Nubank ela dá um rendimento para vocês colocarem dinheiro na Nubank, ter esse dinheiro ali parado, para eles conseguirem utilizar para poder, enfim, utilizar dentro do banco. Emprestar para outras pessoas, fazer algum financiamento, pagar alguma coisa, enfim, para o banco poder utilizar. Então, investimento não surge do nada. Então, alguém precisa de dinheiro, você empresta para ele, depois de um determinado tempo, ele devolve esse dinheiro ali com juros. É assim que funciona. E quais são os riscos hoje dos investimentos? Então, assim, ó, quando a gente vai falar em risco dos investimentos, tem aqui um triângulo. Esse triângulo, ele varia muito de acordo também com o investimento. O primeiro risco é a liquidez, que é o fato de vocês não conseguirem retirar esse dinheiro a qualquer momento. Então, por exemplo, vamos supor que eu investi no Tesouro Direto, enfim, no Tesouro IPCA mais ali 2055. A liquidez é eu conseguir vender esse título ou comprar a todo momento. Então, beleza, comprei o título, daí depois de um tempo ele se valorizou e tudo mais, e eu quero vender antes do prazo de vencimento. Quero vender esse título. Tem que ter ali uma outra pessoa do outro lado da moeda para poder comprar esse título de mim. Então, essa é a liquidez. Eu consegui me livrar ou fazer esse investimento virar dinheiro o quanto antes, sem demorar muito ou sem ter alguém do outro lado da moeda. Então, risco de liquidez é quando eu compro um investimento e aí eu não consigo vender ele. Basicamente, não tem uma outra pessoa para poder vender, para poder comprar esse ativo de mim quando eu quero vender. Isso é muito difícil, depende muito do investimento que você faz hoje, né? Para não conseguir ter essa liquidez diária. Mas em renda fixa, CDB, em relação a tesouro, também é bem tranquilo. São investimentos ali que têm alta liquidez. Renda variável também tem um monte de ação ali, de fundo imobiliário que tem alta liquidez, então não tem muito esse. Só conhecer aonde ele foi, onde é aplicado esse recurso. Tem o risco de mercado, e o risco de mercado é, por exemplo, está muito atrelado hoje à renda variável, e também ao tesouro direto, se vocês venderem antes do prazo de vencimento, que é se vocês comprou, vou dar um exemplo do seu mercado de ações, que é o exemplo mais fácil de tirar. Comprei uma ação a R$ 20 e depois de um ano essa ação ela se desvalorizou, ela está valendo R$ 15. Então, nesse caso, eu perdi R$ 5 por ação, porque eu comprei ela a 20 e vendi ela a 15. Esse é o risco de mercado, é o risco desse ativo ele se desvalorizar com o tempo. Então, esse é o risco que você tem. Geralmente está mais aplicado à renda variável, mas também pode ser aplicado ao tesouro direto e vender antes do prazo de vencimento, porque o preço do título ele muda também. Agora eu vou fazer uma aula sobre isso e vocês vão entender. Ou fazem a mentoria, na mentoria eu explico detalhadamente, né? Faço junto com vocês também. Invisto junto com vocês, então você tem esse acompanhamento, mas tem esse risco ali de mercado. E aí, por último, tem o risco de crédito, que é, por exemplo, está muito atrelado mais à renda fixa. É assim, ó, é vocês, por exemplo, emprestarem dinheiro para o governo, para o tesouro direto, e aí esse tipo de ouro, enfim, esse retorno vai vir, por exemplo, para o vencimento para 2030. Chegou 2030, o governo deu calote em vocês. Ele não pagou o que ele prometeu. Então, nesse caso, vocês têm um risco ali de crédito, que é o risco de vocês emprestarem esse dinheiro para essa empresa, para o governo, para o banco, e no final das contas, não terem um retorno ali, não terem, tomarem esse calote, não ter esse dinheiro de volta. É muito difícil isso acontecer, acho que no Brasil aconteceu isso uma vez, foi no governo Collor. Se é banco, se vão investir no CDB, tem que só ver em qual banco vocês vão investir. É muito difícil um banco entrar em insolvência, mas ainda assim é considerável vocês conhecer o banco que vocês compram ali o CDB. Se for empresa, é a mesma coisa. Então, tem que saber sempre no que vocês estão investindo para não ter esse risco de crédito.
Mas então, três riscos hoje no mercado: risco de liquidez, risco de mercado e risco de crédito. E quais são os tipos de investimentos que a gente tem hoje? Então, hoje são classificados em dois lados. Primeiro, renda fixa, que é quando você já tem uma previsão quanto vocês vão receber depois de um determinado período, e tem a renda variável, que daí é variável, né? Vocês nunca vão ter a certeza de quanto vocês vão ganhar de fato. Então, o primeiro, ele é mais seguro, é para quem de fato tem um perfil mais conservador, e o segundo, ele é um perfil mais arriscado. Tem maior retorno, só que tem maior risco também. Então, quanto maior o risco no ativo, maior ali geralmente é o retorno. Então, a renda fixa é para quem hoje busca montar uma reserva, para quem busca segurança, para quem busca já ter uma previsão de quanto vai receber depois de determinado tempo. Então, exemplos de renda fixa são institutos de tesouro direto, CDB, CRI, CRA, LCI, LCA, fundos de investimento. Fundo de investimento geralmente é um pouco mais variável também, então tem investimento, tem fundo de investimento que é renda fixa, como também tem investimentos que é renda variável. E tem a renda variável, que daí é onde tem as ações, tem os fundos imobiliários, tem as BDRs, tem os fundos de investimento também, então investimento, fundo de investimento tem os dois tipos. Então, variável, eu não sei quanto que eu vou receber depois de um determinado tempo. Então, claro, existem indicadores, vocês conseguem analisar outras coisas, como eu ensino também na mentoria, mas vocês nunca vão ter ali a certeza de quanto vão receber de fato, né? Vocês pode fazer uma previsão, pode calcular, pode criar ali uma meta, mas não tem certeza. A fixa, ela também não é 100% certeza, porque, por exemplo, assim, ó, vamos supor que vocês vão comprar um tesouro que está anexado ali, por exemplo, ao IPCA, que é a inflação. Então, vamos supor que a inflação ela foi 5% no ano, então ele vai render 5%. Mas vamos supor que nesse período ela possa, sei lá, mudar, né? Possa ficar 6%. Então, vai aumentar ali o valor de vocês, o retorno também. Mas você já tem uma previsão de quanto que vão receber. De renda variável, não. E aqui é o passo a passo e como vocês fazem hoje para poder investir. Tanto em renda fixa como também na renda variável. Então, o primeiro passo é abrir conta em uma corretora, tanto na renda fixa como também na renda variável. Pessoalmente falando também, eu gosto do BTG, é a corretora que eu utilizo, tem um bom broker, tem um bom suporte, enfim, é tudo muito tranquilo, é tudo muito mais fácil no BTG. Eu gosto, vocês podem utilizar outros corretoras também, XP também é boa, RIP também é boa, Banco Inter também é legal, Modal Mais também é boa, então é que vocês fazem, abrem conta numa corretora, ver o que atende ao perfil de vocês. Assim que vocês abrem essa conta numa corretora, eles vão fazer algumas perguntas para identificar o perfil de investidor de vocês, para saber se é um perfil mais moderado, que gosta de risco, um pouquinho mais arrojado. Então, vai fazer ali vai responder o questionário para a gente ver o perfil de investidor de vocês. E ele vai ali oferecer opções de acordo com o perfil de vocês. Mas beleza, abriu conta na corretora, fez ali o formulário para ver o perfil de investidor de vocês. Vai ter uma opção chamada investimentos, muito visível na tela de vocês, independente ali da corretora. E aí vai ter duas opções. Tem a renda fixa e tem a renda variável. Aí vocês vão clicar na opção que vocês escolherem. Lembrando que sempre que for investir no ativo, primeiro pensem também no objetivo que vocês têm por trás dessa compra. Então é uma reserva de emergência. Colocar num tesouro, numa renda fixa. Não vou colocar ele numa renda variável, pelo amor de Deus. Então, primeira coisa, identifique qual o objetivo que vocês têm ali por trás antes de fazer essa aplicação. Aí, beleza, escolher o tipo de investimento que quer, se é renda fixa ou renda variável. E aí vocês vão escolher, se for renda fixa, vão escolher qual que é o tipo de investimento. Se investir no CDB, se investir numa debênture, que é quando vocês emprestam dinheiro para uma empresa que está endividada, ou que quer fazer algum financiamento. Expandir, ou LC ou LCA, que dá investimento no mercado imobiliário, ou no mercado, ou no agronegócio, clicar a mesma coisa, ou se não, no fundo de investimento. Então, vocês escolhem a opção que vocês querem, se for renda fixa, botem o valor que vocês querem investir. Tem investimento que vocês podem começar investindo com R$ 30, como Tesouro Direto. Tem alguns títulos que exigem um valor mínimo, que daí é muito variável, pode ser R$ 1.000, pode ser 10.000, ou como pode ser R$ 1 também. Então varia muito de acordo com o investimento ali que vocês vão escolher. Vocês botam um valor mínimo que vocês querem investir. Investir. E aí sim, vocês já começam ali a fazer a compra do primeiro investimento de vocês. Já a renda variável ele é um pouco diferente.
quando vocês clicam na opção renda variável, tem que acessar uma opção chamada Home Broker. A forma de negociação desses ativos. E aí, o que que vai acontecer? Vai ter o home broker, ele vai levar uma tela bem diferente para vocês, uma telinha onde, e aí vai ter um campo de pesquisa. Vocês colocam o código do ativo que vocês querem investir, e aí vai ter a opção ali de a quantidade de cotas ali que vocês querem comprar. Por exemplo, quero comprar Petrobras. Isso não é recomendação, tá? É só um exemplo. Então, na barrinha de pesquisa, vou escrever. Vocês vão clicar nela, ele vai dar a opção, a quantidade que vocês querem comprar, e aí vai estar, por exemplo, a ação está R$ 20, e eu quero comprar 10. Então, vamos pegar esse valor de 20 e vamos multiplicar por 10. A recomendação é comprar sempre em lote, tá? Comprar em lote quer dizer que tem que comprar no mínimo 100 ações, para vocês conseguirem comprar e vender a hora que vocês quiserem. Mas fica a critério de vocês. Então, clica no botão de pesquisa, coloca ali o tipo de investimento que vocês, o código do investimento que vocês querem, da ação, ou do fundo, enfim, do ativo que vocês, ou ouro, sei lá, que coisa que vocês querem investir. Clica na quantidade ali que vocês querem comprar, e aí é só clicar no botão investir. Aí assim que alguém dá match com vocês, né? Se vocês estão querendo comprar, alguém vai ter que querer vender naquela faixa de preço. Mas pegar um investimento, uma ação ali que tem boa liquidez, que é a maioria hoje, é rapidinho, a questão ali de 2 segundos. Beleza? Então não se preocupem com isso. E aqui é só aqui uma adendo, né? É só também aqui uma orientação para vocês. Então, o primeiro passo, quando vocês vão investir, é de fato montar uma reserva financeira. Então, a primeira coisa, não investam hoje sem ter uma reserva financeira de pelo menos 3 meses. Quem não tem uma reserva pode sim tirar uma parte, colocar na reserva outra parte quando você investir, não tem nenhum tipo de problema, mas foquem principalmente na reserva para trazer segurança para vocês. Não só segurança nos investimentos, como também na vida pessoal ali de vocês, se tiver algum imprevisto. Então, esse primeiro passo é vocês, então, essa reserva de emergência, é vocês colocarem ela no investimento de renda fixa. Deem preferência hoje a um CDB de liquidez diária, que tem geralmente no Banco Inter. A caixinha do banco é bem legal, porque ela rende acima da inflação. Então, quero colocar dinheiro numa reserva, penso em duas coisas. Liquidez diária, eu tenho que vender a todo momento, colocar uma reserva de emergência. Então, eu tenho que poder tirar esse investimento no sábado, por exemplo. E o segundo ponto é que não pode perder poder de compra. Então, se ele tiver aí 100% de CDI, já é bem legal, já pode colocar reserva dentro desse ativo. Beleza? E aqui tem uma atividade para vocês. Eu vou parar de compartilhar aqui minha tela e vou compartilhar outra aqui. Deixa eu só ver se eu consigo achar ela. Aí, não. Tá, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Dá, não estou conseguindo compartilhar. Isso, não foi, né? Tá. Pô, eu tô apanhando aqui não sei por que não tá indo. Tá. Mas qual que é a tarefa aqui então? Eu posso deixar aqui então, eu vou deixar aqui por escrito então, aqui na descrição do YouTube, beleza? Qual que é essa tarefa? Vai ser um passo a passo para vocês investirem. Então, a primeira coisa é separar um valor X em reais e vocês transferirem para uma corretora ou um banco que vocês possam investir. Então, a primeira coisa também é abrir conta numa corretora, né? Eu gosto do BTG e abrir vocês abrirem do BTG ou não. Então, abrem a conta, façam um login e façam a primeira aplicação hoje de vocês para reserva de emergência. Então, coloquem hoje no CDB de liquidez diária, procurem CDB de liquidez diária na bolsa, vai nas opções de investimento de renda fixa, ou façam a primeira aplicação hoje no Tesouro Direto. Eu vou deixar aqui passo a passo por escrito aqui na descrição. Beleza? Então, assim, foi uma aula rápida, foi uma aula onde eu quis ser um pouco bem objetivo, até porque era a minha primeira aula, então eu confesso que eu também dei algumas travadinhas aqui, e eu ainda não estou muito habituado a falar pela câmera, então como a gente meio que dá um branco em algumas coisas, e até dá umas pequenas travadas. Mas então, é isso. Eu vou deixar aqui também na descrição o link para vocês fazerem, conhecerem a minha mentoria. Eu tenho tanta mentoria para quem está endividado, para quem quer se organizar financeiramente,
para quem está tentando mudar hábitos financeiros, como também para o pessoal que está querendo ali investir, que é um direcionamento, para quem está querendo ali novos hábitos, né? Quando o assunto ele é dinheiro, beleza? Então eu vou deixar tudo certinho aqui. Conta comigo, me chame pelo Instagram, se tiver alguma dúvida, me chame no direct. E bora para cima, bora fazer esse investimento, bora mudar a vida financeira aí de vocês. Tamo junto.